Oi, gente, esse é o vídeo do dia. Esse vídeo eu tenho planejado fazer já faz muito tempo e eu não fiz por vários motivos. Eu pensei, sempre pensando assim, sabe aquele negócio de você ficar postergando e uma hora eu faço e acaba não fazendo. Mas eu decidi que eu vou fazer hoje é dia 1º de janeiro de 2020. E já chega de postergar. Teve um motivo especial que me fez gravar esse vídeo. Na verdade, duas coisas que eu achei assim, nossa, eu preciso falar sobre isso, eu preciso colocar pra fora e talvez ajudar alguém. Porque somente hoje, dia 1º de janeiro, duas coisas aconteceram, que talvez eu fale, talvez eu não fale sobre elas. Porque eu não tenho script, eu não tenho assim, não tenho um planejamento do que vai sair nesse vídeo. Eu não sei se vai ficar muito longo, não sei nem muito como é que eu vou começar essa conversa, mas eu já tô falando. Mas eu queria falar sobre depressão, crise de ansiedade e o que aconteceu, como foi o meu processo de ter depressão. E eu diria que eu ainda tenho depressão. Não vou dizer que eu tô curada. Não tô. Eu vou voltar um pouquinho no tempo pra explicar pra vocês quando começou, o que eu tenho feito pra me manter controlada, pra estar bem. Então, vamos conversar. Em junho de 2018, eu tive uma depressão grave. Até sei que a minha voz não é o ideal pra estar fazendo vídeo hoje, que eu tô um pouco rouca. Acho que eu cantei demais ontem na virada. Mas em junho de 2018 tive uma depressão bem severa. Foi difícil. Foi um período que eu tive muito medo. Eu tive medo de estar sozinha, porque eu tinha medo de que eu fizesse alguma coisa muito ruim comigo mesma. Eu chamei aquilo do buraco. É assim que eu chamo aquele lugar muito amedrontador. Me deu muito medo, eu tenho medo até hoje. E eu chamo de o buraco. Eu tava no buraco. Eu não consegui trabalhar por mais ou menos 2 semanas. Graças a Deus, eu tava numa empresa que já há bastante tempo, então a minha chefe era uma pessoa, além de ser uma excelente pessoa, era também minha amiga. E me deu um super apoio para eu estar fora do trabalho, sem ter que pedir uma licença mais longa. Eu trabalhei de casa em alguns dias que eu consegui, ela me deu total flexibilidade, os dias que eu pudesse trabalhar, eu trabalhasse de casa. Foi difícil em vários sentidos, nesse sentido foi uma coisa assim que impactou a vida no geral. Obviamente, em alguns dias eu não consegui fazer absolutamente nada, eu só fiquei na cama, chorava. Eu não consegui ficar com o Oliver, que é uma coisa assim que me dói, porque, obviamente, como mãe eu quero estar com ele, mas o pai dele, o Luciano, ficou com ele nesse período mais tempo, porque eu realmente não tinha condição de cuidar de Oliver, não tinha condição de cuidar nem de mim. Nesse período foi muito bom no sentido de que eu vi quem são as pessoas que me amam de verdade. Amigas aqui canadenses que pararam a vida, sabe? Que quando eu falei, vem ficar comigo porque eu tô com medo de estar sozinha, saíram de onde estavam e vieram ficar aqui e se revezaram estando comigo até a minha mãe chegar do Brasil. E aí a minha mãe chegou muito rapidamente, graças a Deus ela, né, comprou a passagem bem rápido e veio ficar comigo e me ajudou e cuidou de mim, porque nessas horas a gente precisa de alguém que cuide da gente, que nos ame e tá perto da gente. Então eu pude reconhecer um amor verdadeiro de pessoas que não são necessariamente família, né, laços de sanguíneos, mas que hoje eu considero família. Hoje eu tenho uma enorme admiração e muito maior respeito por essas pessoas, e são poucas, mas ninguém precisa de muitas
precisa de poucas mesmo. E são aquelas poucas que vão fazer uma grande diferença. E eu sou extremamente grata por todas elas. E aí a minha mãe chegou em junho de 2018, ficou aqui uns meses comigo. Nesse período eu consegui marcar uma consulta com a minha médica de família, que aqui no Canadá funciona assim, você vai no médico de família, você não precisa ir num psiquiatra necessariamente. E a minha médica de família me passou, né, eu respondi o questionário, teve uma longa consulta. O fato de eu ter faltando o trabalho está impactando a minha vida naquele grau, né? Fui diagnosticada com depressão severa, porque estava me incapacitando de fazer as coisas do dia a dia, além de pensamentos muito negativos sobre a vida. E ela me passou medicação que, claro, demora um período, né, pra fazer efeito. Não é você toma uma pílula e fica tudo bem. Demora um tempo. E esse período de ajuste, né, da medicação demora de 2 a 3 semanas, depende da pessoa. Eu me lembro que 3 semanas depois de ter começado a medicação, foi quando o meu corpo começou a reagir à medicação. E eu até chamei assim, eu tava falando com uma amiga minha assim, a pílula da alegria, porque eu não consigo ficar triste. Era assim, uma coisa assim, muito esquisita, porque eu tinha um cansaço físico, mas eu não conseguia chorar, eu não conseguia estar triste. E eu dizia assim pra minha amiga, pílula da alegria. E eu sei que não é isso, tá, gente? Eu não tô aqui pregando que remédio muda a vida de todo mundo, não muda. Isso foi porque o meu organismo, o meu cérebro tava se ajustando. Passou-se umas 2 semanas desse sentimento da pílula da alegria e depois eu voltei a ser eu normal, né? Nem triste, nem alegre, mas eu voltei a ter uma vida normal, assim, eu mesma. Se eu tava triste, eu chorava, mas eu não entrava num choro desesperado, eu não entrava num medo intenso. E por isso seria até bom eu falar um pouquinho do que do que eu chamo de buraco, que foi depressão pra mim, tá? Eu sei que depressão tem vários graus, eu sei que pra cada pessoa pode sintomatizar diferente, mas pra mim eu não queria mais estar presente, né, aqui, não queria mais estar vivendo. Eu não tinha coragem, né, graças a Deus eu não tive nenhuma coragem, nem tomei nenhuma atitude pra acabar com a minha vida, não fiz isso, mas eu desejei que alguém fizesse por mim. Eu desejei que eu não existisse mais. Era um pensamento assim, eu queria que eu não existisse, eu queria ir embora. E é difícil falar isso, principalmente por ser mãe, porque seria uma coisa muito egoísta deixar de ser mãe, sabe? Eu acho que em diversos momentos foi saber que Olive existia que me segurou, sabe? Eu não tinha mais vontade, eu não conseguia comer, eu não tinha fome nenhuma. Foi um período que eu acho que em 2 semanas eu perdi, sei lá, 5 a 10 quilos. Eu perdi bastante peso, porque eu não conseguia comer. Quando minha mãe chegou aqui, ela, né, começou a me forçar a comer, o que foi bom, obviamente, né? Eu tenho que comer para não ficar doente de verdade, assim, fisicamente, além de estar numa doença mental. Eu não tinha vontade de sair da cama, eu não tinha vontade de comer, eu tinha pensamentos muito negativos. E eu sentia um medo imenso. Era um medo, assim, que não dá pra explicar, sabe? Você pode dizer assim, é um medo, tipo, quando você vê, sei lá, você vê uma cobra, você tem medo. Não é assim, é um medo que lhe paralisa qualquer pensamento racional. É como se, eu não sei, realmente é difícil de explicar, mas é um medo que toma conta da mente. E é por isso que eu dizia assim, eu tava num buraco, porque era como se tivesse fechado, tivesse assim,
cercada por esse medo, por esse escuro, e eu não tivesse como sair. E não que eu quisesse sair, era meio misto o sentimento. Eu queria sair porque eu queria ser capaz de cuidar de Oliver, e ele estava sempre na minha mente, mas ao mesmo tempo eu não tinha forças e real, sei lá, força mesmo para sair daquilo. Então eu consegui um terapeuta, eu, né, comecei a fazer terapia online. Eu consegui um terapeuta por indicação de Luciano. Ele é de lá de Recife, então a gente faz as nossas consultas via FaceTime ou WhatsApp no vídeo. E que a princípio, assim, foi fundamental também, sabe? Foi um conjunto de coisas, foi minha mãe, minhas amigas que estavam aqui por mim. Foi o medicamento, foi a terapia e foi também a espiritualidade. A espiritualidade não veio naquele primeiro momento, não foi assim inicialmente, porque eu não tinha forças de ir pra lugar nenhum, eu não tinha... era difícil sair de casa, era difícil sair da cama, era difícil tudo. E comecei a fazer a terapia, que foi me ajudando, né? Ele me ensinou a questão de respirar, a questão de estar presente no momento. Foi bem interessante. Eu continuo terapia até hoje. Eu faço terapia uma vez por semana. Eu já tenho o quê? 2 anos, quase, né? 1 ano e meio, já tem isso. Teve alguns períodos que eu fiz a cada 2 semanas e depois eu senti que eu precisava voltar. Depois que eu comecei a tomar um remédio que estabilizou, eu consegui voltar à vida normal, voltei a trabalhar, voltei à rotina com o Oliver, voltei, né, viver normal. Mas o medo de acontecer novamente era muito grande. Era muito grande. Eu tinha medo não o medo que eu tava de antes. Era um outro medo que era, será que eu vou cair no buraco de novo? E era isso que estava na minha cabeça, assim, será que eu vou cair no buraco de novo? Será que eu vou cair no buraco de novo? E eu falava com o meu terapeuta, é como se eu conseguisse ver o buraco. E eu tô ali na beirinha, eu não consigo me afastar dele, eu não consigo me afastar, eu quero me afastar do buraco e eu não tô conseguindo me afastar do buraco. O buraco tá muito perto de mim, eu tô com muito medo de cair nele. E a nossa terapia foi caminhando, e eu consegui cada vez mais ficar um pouco mais longe do buraco, mas como eu falei, é um processo, não é uma coisa que acontece em 1 mês, 2 meses, às vezes nem em 3 meses, demorou. E nesse período, assim, o tempo foi passando, eu tive algumas crises de ansiedade, e eu acho que foi por esse medo, o medo de cair no buraco, porque eu sabia como estar no buraco era ruim. Era péssimo, era a pior coisa possível que podia acontecer, era estar no buraco. E eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade dirigindo, que eu tive que parar o carro. E eu achava que eu ia morrer, porque o coração começou a bater muito rápido, a minha mão começou a tremer, suando muito. E eu comecei a entrar em pânico, assim, de que eu ia morrer. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Essa foi a primeira vez que eu tive a crise de ansiedade. E aí eu parei o carro. Eu sabia que poderia acontecer, porque eu já tinha lido a respeito de ataque de pânico e tal. E aí eu parei o carro e eu fiz uma técnica que o meu terapeuta já tinha me dito, o meu psicólogo já tinha me indicado, né? Que é você tocar em alguma coisa, você focar no que você tá sentindo na sua mão. Né? Isso ajuda a botar o seu pensamento em outra coisa e a respirar, né? Focar na sua respiração, mas focar na respiração não estava ajudando, eu não estava conseguindo fazer isso. Então eu comecei a focar no meu sentimento tátil, no meu sentido do tato. E eu coloquei a mão no banco do carro, assim, aos lados, e comecei a sentir a textura do banco. E eu me lembro que era como se eu conseguisse... Eu fechei os olhos, isso no acostamento da rodovia. Fechei os olhos e fiquei sentindo com a minha mão o banco do carro. As fissuras e sabe, o tecido mesmo, né?
E eu lembro que eu fiz isso, eu não sei por quanto tempo eu fiz isso, mas eu fiz isso até me acalmar. Até conseguir, depois que eu consegui me acalmar um pouco, que eu senti que eu consegui controlar a minha mente, que a minha mente não estava mais focada no medo, aí eu fiz a respiração, eu fiz a técnica da respiração. Foi nesse momento que eu terminei de fazer esse do tato, eu fiz a respiração e me senti que eu poderia continuar. E aí eu continuei dirigindo e fiquei tudo bem, fiquei um pouco mais preocupada, né? Achando que agora o buraco vai voltar, né? Enfim, eu tive algumas crises de ansiedade, outras nesse período, né? 1 ano e meio. Tive uma recentemente no mês passado, em dezembro. Eu ainda tento descobrir quais os gatilhos. Eu sei alguns, ou eu acho que sei alguns, mas é difícil saber. Mas é bem isso, assim, eu tento cuidar de mim com terapia, espiritualidade, que deixa eu te falar um pouquinho da espiritualidade, já que eu não falei. Conforme eu fui ficando melhor, eu comecei a buscar uma coisa mais firme na espiritualidade. A minha espiritualidade nunca foi muito sólida, apesar de que eu ia para a igreja católica com bastante frequência, mas eu nunca me senti muito conectada com Deus, que é uma pena. Eu acho assim que eu ia pra igreja só pela formalidade. Você vai lá, tá lá, se senta, ajoelha, fica em pé, reza, tal. Terminou, vai embora. E eu queria uma coisa a mais. Eu queria me sentir conectada com Deus o tempo todo. Eu não entendia muito bem a Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia como um livro, além das passagens, né? Que quando você vai na missa, né? Tem 3 passagens que são lidas. E eu comecei a busquei outras igrejas, até que eu me encontrei muito bem recebida numa igreja que aqui se chama Batista, essa aqui é um pouco diferente da do Brasil, calvinista, e que comecei a participar de grupo de estudo da Bíblia, assim, como estudar a Bíblia, como entender o contexto, né, o contexto histórico, que é uma coisa para mim super importante, o que significava certas coisas que foram ditas, e não passagens aleatórias, não pega uma passagem aqui que fala de amor, então vamos pegar daqui, e sim, dentro daquele contexto, o que é que significava falar de amor naquele momento. Por exemplo, isso é um exemplo, tá? E eu comecei a fazer o estudo da Bíblia, junto com grupos, eu continuo fazendo até hoje, e isso, nossa, mudou tanto a minha espiritualidade e a minha fé, e como faz eu ia falar um palavrão, uma grande diferença conhecer Deus dessa forma, conhecer Jesus, quem foi Jesus, o que ele representa, quem são as outras pessoas que estavam perto de Jesus, que deixaram as cartas, que hoje fazem parte da Bíblia. Enfim, eu me sinto muito mais firme na espiritualidade, isso tem me ajudado muito. Eu recomendo, se você sente esse vazio, assim, de alguma coisa maior, que você talvez não entenda, você acha que entenda, busca um pouco conhecer, né? Procura ler a Bíblia como um livro, não como certas passagens aleatórias, mas entender o que está escrito ali, dentro daquele contexto. Não tenta tirar fora do contexto, porque isso é a pior coisa que você pode fazer. Em qualquer livro, não só a Bíblia, tá? Imagina pegar o seu livro favorito do Harry Potter, talvez, e você lê um capítulo e depois você vai no outro livro e você lê um outro capítulo, aí você faz a conexão de que você não sabe bem o que estava acontecendo. Tá totalmente fora de contexto. Então eu não recomendo que você faça isso com a Bíblia também. E se encontre com o seu interior, nesse sentido, né? Faça essa conexão espiritual também, porque faz uma grande diferença. Então é isso, foi terapia, medicação, continuo na medicação até hoje. Não tenho prazo para parar, não quero parar porque eu ainda tenho esse medo, eu ainda vivo com medo do buraco. Muito menos do que antes, obviamente, mas o fato de que eu tive crise de ansiedade até recentemente, mês passado, em dezembro, me reforça o fato de que eu não tô pronta para parar a medicação ainda. Eu tenho uma segunda medicação de crise,
que teve um período que eu tava com muitas crises acontecendo e a minha médica disse, existe uma medicação que é mais forte. Ela me recomendou, ela me sugeriu ou trocar a medicação de antidepressiva para uma mais forte, ou me dar uma que como se chama? Só para aquele momento, assim, uma dose pesada que vai ajudar naquele momento. E aí eu preferi ter essa opção. Se eu precisar, eu tomo aquela dose forte, que pode viciar, e é por isso que é muito cuidado nesse sentido de dar ou não esse remédio. Ou aumentar a dose do meu remédio do dia a dia. E eu preferi não aumentar a minha dose do remédio do dia a dia e sim ter esse como um plano B quando precisasse. Eu só tomei 2 vezes até hoje. Porque eu tenho até medo de tomar o remédio, porque ela fez tanto assim, né? Posso me viciar, não sei o quê, que eu tenho até medo de tomar o remédio. Mas eu precisei tomar 2 vezes porque é muito ruim ter crise de ansiedade, crise de pânico, é muito difícil sair daquele momento assim, né? É muito difícil. Quem passou por isso sabe, é muito difícil. Então eu tenho medicamento que me ajuda, eu tenho terapia que me ajuda, que eu super recomendo, não só para quem tá em depressão ou tem ansiedade, qualquer pessoa. O meu terapeuta é maravilhoso, ele, sabe, me ajuda de uma forma que eu nem sabia que poderia ser ajudada. Eu não abro mão da terapia. Espiritualidade, exercício físico, uma das coisas que no meu período de recuperação que a minha médica me recomendou foi fazer algum tipo de exercício físico. E eu notei, e é bem verdade, que eu não tinha muita vontade de fazer muita coisa naquele junho de 2018, nos meses seguintes. Então eu notei que quando eu caminhava, só caminhar aqui perto de casa, eu me sentia um pouco melhor. Então eu comecei a caminhar. Eu fazia só uma caminhada, eu mesma sozinha, eu levava a Neve, a minha cadelinha, e fazia uma caminhada aqui perto, minha mãe ia comigo, e respirando, sabe? Respirando e caminhando. E eu notei que isso ajudou muito. Exercício físico é provado, é comprovado que ajuda no tratamento da depressão, então também tem esse fator. E a minha família, minhas amigas para me ajudarem, sabe? Eu queria deixar esse vídeo registrado porque às vezes a mídia social, né, dá a impressão de que todo mundo é feliz, ninguém tem problema. Tem sim, gente, tem sim. E muitas vezes, até hoje eu sofro com isso, eu não tô bem, eu sinto que eu nunca mais fui a mesma depois que eu tive depressão. Talvez porque eu ainda tenha depressão, ela só tá mais controlada. Mas muitas vezes eu só coloco foto de Oliver porque eu não tô bem, ou eu desapareço completamente porque eu não tô bem. Eu tento, no máximo, não afetar o meu relacionamento com o Oliver. Que quando eu tô com ele é como se, seja lá o que for que estiver acontecendo comigo, eu coloco aqui uma máscara e protejo o máximo que eu puder dele. Não que ele nunca me viu chorando, ele já me viu chorando várias vezes. E ele é um docinho, Oliver. Ele diz assim, mamãe, você tá triste, você quer um abraço? Eu digo, quero sim, filhinho, quero um abraço. E ele me dá um abraço. E ele diz, se eu der um beijinho melhor, eu digo que sim. Ele me dá um beijinho e eu tento me controlar mais. E ele me pergunta por quê? Eu digo, a mamãe tá triste, né? Às vezes a gente fica triste. Então, assim, eu explico pra ele que, da mesma forma que ele também fica triste e chora, a mamãe também fica triste e chora. É claro que isso eu tento fazer o mínimo possível, né? Eu tento me controlar porque ele é uma criança de 4 anos, ele tem vivido ao meu lado, que eu tenho depressão 1 ano e meio, então desde que ele era bem menor ainda. Mas eu acho assim que ele tem sido um grande motivador de tudo pra mim, assim, de melhora, de continuar sendo a melhor pessoa possível, a melhor, sabe? Tudo. Eu sempre tenho ele na minha mente. Então eu me agarro a ele, eu me agarro a Deus também. Não tem força maior do que a força de Deus para me levar adiante. E foi Deus que me deu Oliver, né? Eu sinto que Oliver, por diversas vezes, foi um anjinho que Deus me mandou, me abençoou para eu cuidar. E eu tenho essa responsabilidade de cuidar dele. Então, eu sou muito grata por isso. E, enfim, eu queria falar sobre isso, queria falar um pouquinho dessa minha experiência. Não tô curada, não tô
falando aqui que é fácil, que é uma coisa que por alguns meses acontece e vai embora. Não é assim. Não é tão simples assim. Às vezes é difícil colocar em palavras. Mas eu quero deixar o recado aqui que tem como melhorar. Se você tá passando por alguma coisa assim, se tá sendo tão difícil pra você, procure ajuda. Procure um terapeuta, procure um médico, procure uma igreja. Se você achar que há uma possibilidade de se encontrar dessa forma e ser ajudada, faça exercício físico, faça caminhadas, busque motivações para melhorar. Se cerque de pessoas que amam você, se abra. Não esconda o que você tá sentindo, não deixe ficar maior do que é. Às vezes a gente entra num ciclo de contar mentiras pra gente, que a gente não se merece, que a gente que a gente tá sozinho, né? Nada disso é verdade. A gente não tá sozinho, a gente tem várias pessoas que nos amam e que estariam dispostas. Se você se abrir, se você falar que você precisa de verdade, aquelas pessoas vão estar ali pra você. Então se abra. Não fique remoendo mentiras na sua cabeça, procure ajuda, não tenha vergonha de fazer terapia. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Se você não tem dinheiro para fazer terapia, procure opções gratuitas. Eu sei que aqui no Canadá tem várias opções gratuitas. Eu sei que no Brasil também tem algumas universidades que têm gratuito, ou um valor bem subsidiado, bem baratinho. Existem algumas opções online, alguns apps gratuitos também que podem te ajudar. Enfim, busque ajuda. Existe ajuda barata, existe ajuda gratuita. Busque essa ajuda. Se você precisa de medicação, vá atrás de um médico. Eu não tô aqui para fazer apologia à medicação, mas eu sei que para mim teria sido extremamente difícil sair do meu buraco sem a medicação. Eu sei que eu ainda não tô nem pronta para sair da medicação. Eu já pensei várias vezes, acho que eu tô boa, vou falar com a minha médica para sair da medicação, mas não tô bem ainda para sair da medicação. Mas busque, tá? Como eu falei, somente hoje, dia 1º de janeiro, na verdade foram 3 coisas, só hoje, engraçado. Engraçado não, porque esse assunto não é engraçado, mas interessante. 3 pessoas diferentes passando por situação assim, de depressão, de medo, de solidão, ou que falou que passou por isso, que tá se tratando de depressão e que eu não sabia, né? Ou suspeitava, mas não sabia ao certo. Então, gente, não tenham vergonha, vamos acabar com esse mito de que depressão é uma coisa assim vergonhosa, não é. A gente consegue viver bem, vocês veem minhas fotos, vocês veem que eu vivo a vida normal, eu trabalho, né? Eu tenho uma carreira, eu tenho um filho, eu tenho, sabe, a vida continua. Eu sou grata por tudo. E eu tenho depressão. É como você ter, sei lá, uma doença que você tá se tratando. Não significa que as pessoas vão te ver diferente, ou vão te amar menos, ou vão ter peninha de você. Não é isso. É simplesmente se abrir para acabar com esse estigma em primeiro lugar, para todo mundo parar com esse estigma de que depressão é, coitadinho e não sei o que. Não, a gente passa por momentos difíceis e algumas pessoas precisam de uma ajuda maior, porque o nosso cérebro recebe informações de formas diferentes também. E também, se você tá passando por isso, busque ajuda, não fique sozinho. Não conte mentiras pra você mesmo, tá? Você não tá sozinho. Se você quiser conversar comigo, falar um pouquinho da sua experiência, me manda mensagem privada aqui. Eu tô aberta para ajudar quem eu puder ajudar. Eu gostaria muito de que esse vídeo ajudasse alguém, encorajasse alguém a se abrir, a não ter vergonha de buscar ajuda, porque não é fácil. A gente vive num mundo que tem muita pressão para ser o melhor, para não mostrar fraqueza, mas não precisa ser assim, tá? Então, beijo. Deus abençoe vocês e que eu espero que esse vídeo realmente ajude alguém. E agora vocês sabem um pouquinho mais de mim. E é isso aí, gente. Um beijão. Tchau.